Nós vamos começar de leve. Eu vou te introduzir no mundo dos óleos essenciais de leve, você vai entender tudo. Primeiro você vai entender que os óleos essenciais, eles têm uma ação sistêmica, ou seja, eles atingem todo o nosso corpo e a nossa mente, tá? Porque nós temos um corpo físico e um corpo mental e eles são interligados, um repercute no outro, ok? Então a gente chama agir sistemicamente. Meu marido fala que o óleo essencial é igual uma bala de canhão, mira no alvo, mas acerta tudo. E é verdade, eu já expliquei em vídeos anteriores falando dos receptores dos medicamentos e explicando como é que são os princípios ativos dos óleos, as substâncias químicas, que eles se acoplam a vários receptores do corpo todo. Gente, para vocês entenderem, olha aqui, ó. Eu fiz uma coluna porque eu tenho estudado aqui atrás e você não tá vendo, mas tem um monte de livro e apostila, tá? Eu tenho me dedicado mesmo, eu tenho me debruçado sobre esse assunto porque eu quis entender o que estava acontecendo de tão bom comigo. O que tá acontecendo de tão bom comigo? O que tá acontecendo? Né? O que tá acontecendo com a Roberta, toda essa transformação? E é isso que eu vou falar para você. Você vai entender, primeiramente, você precisa entender que os óleos essenciais têm 3 mecanismos de ação. O primeiro mecanismo de ação é a nível físico ou fisiológico. É onde ele vai agir a nível de metabolismo, digamos assim, tá? Por exemplo, com as suas ações anti-inflamatórias, antibacterianas, antivirais. Os óleos essenciais têm essas propriedades, tá? Então, presta atenção. A ação física, fisiológica é uma. Depois, a ação sobre o sistema emocional, a ação sobre as emoções ou a ação psicológica. Nessa parte, ele vai agir somente aqui. Somente não, né? Aqui todo, no campo mental. Por quê? Você precisa saber que primeiro existe, antes do corpo adoecer, antes da doença aparecer no nosso corpo, primeiro há o adoecimento das emoções. Como assim, Roberta? É verdade. Primeiro adoecem as emoções e a emoção se aloja na carne. Então, depois que a emoção toma conta, não foi cuidada, não foi gerida, sabe? Não foi dada devida atenção às emoções, elas vêm para o corpo. Então é assim. E o terceiro mecanismo de ação, que é aquele que eu fiquei chocada, de boca aberta, até hoje eu tô de boca aberta, que eu tô estudando tanto isso que eu falo, gente, eu não sabia disso. E eu duvido se você sabia também. Os óleos essenciais, a terceira via de ação é no campo energético, a nível vibracional. Tá? Aí você vai perguntar, o que é isso? Eu falei, gente, olha só. Você lembra que nós estudamos quando a gente era pequeno que nós somos feitos de átomos e átomos são energias? Pois é, nós somos cheios de átomos, nós temos energias, então nós vibramos, nós temos, cada um de nós tem a sua frequência vibracional, ok? Agora, aguarda o que vem a seguir. Mas para você entender o que vem a seguir, você precisa entender que tudo que está na Terra vibra, tem frequência, tá? Algumas frequências maiores, algumas frequências menores, mas tudo vibra no padrão de frequência. Aí você vai falar, nossa, não acredito. Olha, então se você não acredita, é um direito seu. Você vai lá na internet e começa a pesquisar um físico chamado Tesla, tá? Tesla começou com esse negócio e foi difundindo. Eu tenho as informações para passar para você, mas eu não vou lá atrás na física, não, tá aqui nas apostilas e, sinceramente, se você quiser saber mais profundamente, eu vou fazer uma aula para você sobre isso, tá? Mas eu prefiro falar sobre aquilo que eu acho que é mais interessante você saber do que você se apegar a detalhes, ok? Se prepara para aquilo que você vai ouvir, porque eu fiquei assim, ó, de queixo caído, tá? Você está preparada por que vai vir? Porque agora suas fichas vão cair, agora você vai começar a ligar uma coisa com a outra, agora você vai começar a entender um pouco do universo dos óleos essenciais e por que eu estou tão apaixonada e por que a farmácia aqui de casa agora é só óleos essenciais, tá? Então, você precisa entender, a gente estava falando sobre frequência vibracional. Essa frequência vibracional, para quem te perguntar, é megahertz, tá? Porque pode ter algum conforme aí, de perfil conforme, que ele vai querer detalhes. Então, a frequência vibracional é medida em megahertz. Olha que interessante.
Os alimentos naturais, que a gente chama comida de verdade, que eu sempre tenho falado, comida de verdade, né? Alimentos de verdade, que você não tem que desembalar, que você tem que abrir latinha, nada disso. Comida de verdade, alimentos. Eles começam a vibrar numa frequência a partir de 15 MHz, ok? Aí vem as ervas frescas, que você já pode começar a perceber ali o poder da natureza. As ervas frescas que a gente tanto fala, que é tão bom para você utilizar, para você plantar a sua hortinha dentro de casa, ela começa a vibrar acima de 20, 22 até 27, entendeu? Aí, os óleos essenciais, como que seria, né? Os óleos essenciais é como se você pegasse as plantas, né? As plantas medicinais e esmagasse assim a planta. Tem processos de extração, né? Para manter ali a propriedade química. E fizesse assim, aí escorre os óleos essenciais. A gente brinca falando que é a alma das plantas, e realmente é. Eu já expliquei isso num vídeo anterior, espero que você tenha visto, falando o que são óleos essenciais, tá? Então, falamos dos alimentos, das ervas frescas. Agora, entenda o poder dos óleos essenciais. Enquanto os alimentos frescos começam lá a vibrar a partir do 15, as ervas frescas do 20 ao 27, os óleos essenciais já entram com o pé na porta. Já entram com o pé na porta. Eles já começam a entrar na gente com uma frequência de 52 e vai até 320 MHz. O óleo maior, assim, que a gente tem que abaixar e falar, sabe qual é? Duvido que você sabe. É o da rosa. Óleo essencial de rosa. E ele é tão raro. Quantos quilos de pétalas de rosa são necessárias para fazer 1 litro de óleo de rosa? Então, ele é extraído de uma forma, num horário tal, na lua tal, sabe? Tem tudo isso para aproveitar a máxima terapêutica. Um vidrinho de 2 ml, eu acho que tá 300 e poucos reais. Então, assim, porque tem que ser usado com respeito, porque uma fração de gota já tem efeitos extraordinários para você entender por quê, né? Porque a frequência dele chega a 320, tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o que é para mim, calma que só tô começando. Essa frequência alta que a gente tem desses alimentos naturais e frescos, dos óleos essenciais, as bactérias, os fungos, os vírus, as células de câncer, elas não sobrevivem a essa frequência vibracional alta no corpo da gente. Pode acreditar. Pode acreditar e presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Tá com o queixinho caído? Você tá igual eu estive. Falamos sobre os alimentos, sobre os óleos essenciais. Agora eu vou falar sobre os alimentos processados. Aqueles alimentos que estão hoje fazendo parte do dia a dia da população do mundo, do Brasil e com certeza a sua e da sua família, tá? Com certeza, tá? Grande parte da pessoa que está escutando eu falar, infelizmente, está consumindo alimentos processados, tá? Latinhas, plásticos, copinhos, sacolinhas. Esses são alimentos processados, né? Vocês sabem a frequência de vibração que entra esses alimentos no nosso corpo? 0. Os alimentos processados entram com uma frequência vibracional 0. Aí você pode virar para mim e falar assim, opa, mas se ele entra em 0, então neutraliza, né? Fica nada, mantenha os outros alimentos bons, mantém a frequência alta. Não, não é assim. Quando um alimento de frequência 0 é consumido, ele vai baixando o nosso padrão de vibração. A frequência de vibração de uma pessoa normal, ela vai de 62 a 68 MHz. A nossa frequência do indivíduo saudável é de 62 a 68 MHz. Então, para a gente se manter saudável, a gente tem que ficar nesse padrão de vibração.
Agora, me faça uma pergunta. Se o padrão saudável de vibração é de 62 a 68, qual seria então o padrão da doença? As doenças começam a surgir do nosso corpo quando o nosso padrão começa a cair para abaixo de 50. Quando o nosso padrão de vibração começa a cair abaixo de 50, as doenças vêm. Por exemplo, a culpa, a emoção culpa, lembra que está interligado? Corpo e mente? A emoção culpa, ela tem um padrão de vibração de 30. Então, isso quer dizer o quê? Você está entendendo? Que o seu padrão de vibração está abaixo do padrão de saúde. Você já entrou no padrão de vibração da doença. E a culpa, ela causa um problema físico na região dos pulmões. Isso se manifesta com a produção de muito muco. Então, a pessoa que se sente culpada por um ente querido que perdeu, culpado por não ter tentado bastante e perdeu algo, né, que depois veio a dar valor, ela fica ruminando aquela culpa. O órgão penalizado é o pulmão. Então, produz muito muco, muito catarro. Então, essa pessoa vive obstruída, vive com um pigarrozinho, vive com uma tossezinha, vive com o nariz escorrendo, sabe? Da mesma forma, a raiva. A emoção raiva, ela vibra baixo e ela atinge o fígado. Por quê? Você entendeu que é daqui para cá. Primeiro o adoecimento das emoções, para depois o adoecimento do físico, né? Que a emoção se aloja na carne. Tá fazendo sentido para você? A gripe, matando um pouquinho sua curiosidade sobre as doenças e o padrão de vibração, a gripe também tem um padrão de vibração no qual você abaixa a sua vibração e ela se manifesta que é em torno de 58 MHz. E a gripe é uma doença comum, né? Faz sentido para você que a gripe e resfriado são muito comuns? Então, acontece quando a frequência começa a baixar para em torno de 58 MHz. Os processos de morte também têm frequência. O corpo, quando está entrando no processo de morte, ele já está lá no 20 MHz, em 20 MHz, né? Dali para baixo. Aí você vai perguntar para mim, Beto, então o que eu tô fazendo? Porque eu vivo doente, eu melhoro, pioro, hora eu tô com uma coisa, hora eu tô com outra coisa. Quando eu penso que eu tomei um medicamento para uma coisa e eu melhorei, eu já começo outra coisa, eu não fico 1, 2, 3 meses sem ir pro hospital, sem fazer uma consulta, sem gastar dinheiro com farmácia, sem me automedicar. E eu vou te dizer algo, mas não sou eu que vou te dizer, eu só vou traduzir para você, quem vai te dizer é a ciência. Muito provavelmente é uma somatória de fatores, de situações, de fatores que estão fazendo com que você fique doente. Começa com sentimentos e pensamentos negativos e tóxicos, passa pelas toxinas, alta ingestão de toxinas ambientais que nós somos expostos e a alta ingestão de alimentos processados. Tá aí a combinação perfeita para baixar o seu padrão vibracional e a doença se manifestar. Da mesma forma, o contrário acontece. Quando a pessoa quer melhorar ou a pessoa vive em sentimentos positivos, pensamentos positivos, alimentação rica em nutrientes, alimentos frescos, comida de verdade, quase que não descasca, quase que não abre lata. Ela come aquilo que a natureza oferece, né? Ela usa os óleos essenciais, ela começa a vibrar num padrão tal de vibração alto, 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 que ela não vive, que ela não adoece. Gente, vocês conhecem pessoa que não tem nenhuma dor de cabeça? Que não gripa há anos, que não tem absolutamente nada, que você conversa com a pessoa todos os dias ela está bem, todos os dias ela está sorrindo, sabe? Todo dia ela corre, ela dá conta. Então, ela é assim por uma associação de fatores. Então, ela não está no padrão de vibração da doença. Ela se mantém no padrão de vibração da saúde, na frequência da saúde, tá? Agora, olha que interessante.
Quando você começa a usar os óleos essenciais, o óleo essencial é incompatível com as toxinas do corpo. Tanto as toxinas emocionais quanto as toxinas vindas do ambiente ou dos alimentos industrializados. Os óleos essenciais são incompatíveis com essas toxinas, tá? Quando o óleo essencial entra, ele organiza o corpo de uma forma que o organismo vai expulsando aquelas toxinas. Não tem jeito, tá? Não ocupa o mesmo lugar no corpo os óleos essenciais e toxinas. Os óleos essenciais, eles têm um arranjo molecular, um arranjo bioquímico tão potente energeticamente falando, que ele vai aumentando a médio e longo prazo o seu padrão de vibração e você simplesmente entra no espectro de saúde. Entra no espectro de saúde. Agora você está começando a entender porque eu falo tanto em positividade, porque eu falo tanto da minha mudança de vida, na minha perspectiva, sabe? Pensamentos positivos, a fala positiva, as emoções positivas. Você está começando a entender de onde vem o adoecimento. Agora ficou mais fácil para você, porque quando eu estudei isso também, as minhas fichas caíram. Eu falei, uau! Falei, caramba, então aquilo me deu explicações que eu não tinha tido até então, tão minuciosa, tão do porquê dos porquês, né? Então tudo acontece a nível energético. Só que o nível energético, a ação energética, a ação emocional e a ação física no corpo, os óleos essenciais tratam de uma forma única, porque é tudo interligado. Tudo interligado. Então, você agora descobriu algo que estava te faltando para você realmente construir a vida que você merece. Sim ou não? Sim ou não? Fez sentido? Fez sentido o que eu falei para você? Você se identificou aí com alguma coisa? Ou para alta vibração, alta frequência, ou para baixa frequência? Você vasculhou aí a sua mente, seus sentimentos de verdade e com humildade? Verdade e humildade, tá? Então, tudo isso que eu falei com vocês foram alguns dos fatores que me fizeram me apaixonar, né, pelo universo dos óleos essenciais, e hoje está estudando, está utilizando, e eu brinco até com a minha irmã, que eu coloquei minha irmã, meu pai, todo mundo para usar, né, e meu marido, e ela fala, caramba, Roberta, já tô tendo efeitos, minha irmã, meu pai e minha mãe começaram agora em janeiro, já tô tendo efeitos, e meu pai, 73 anos, tá, fala... Renata, já comprou os óleos essenciais? Já comprou os óleos essenciais por quê? Porque ele está entrando no outro padrão. Meu pai estava no padrão vibracional da doença. E hoje ele construiu uma história de pensamento, de fala positiva. E eu vou abrir isso para vocês, porque eu tenho que dar né, eu não vou usar pai dos outros, tendo o meu pai como referência, né? Pessoa que eu tanto amo. E hoje eu vendo meu pai forte, meu pai corado, meu pai cantando, meu pai assoviando, meu pai leve, meu pai rindo, coisa que ele não fazia há muito tempo, para mim é muito gratificante, né? Ver o meu marido também com ganhos extraordinários, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o meu marido, que é o meu case de sucesso, é o meu marido, a minha irmã também maravilhada, e estudando também, pesquisando, porque eu também não conhecia a minha mãe. Então, enfim... Por que não levar isso a você? Você levar isso para sua mãe também, para o seu papai, para o seu filhote, para o seu marido. Sabe? A mudança começa pela gente. Começa por nós. Então, eu falei de frequência vibracional, eu falei de doenças, nós acabamos de falar sobre isso. E eu não podia deixar de falar hoje sobre o assunto que eu acabei de estudar. Acabei de revisar, na verdade, né? Que é a manifestação das emoções, né? Do corpo. Primeiro há um adoecimento das emoções, do campo mental, e depois essa dor das emoções se aloja na carne, há um adoecimento, a doença física se manifesta, ok? Vamos falar aqui hoje, em especial, sobre a culpa. As pessoas que vivem o sentimento de culpa a vida inteira. Culpa por ter perdido, talvez, um ente querido
e ter se dado conta de que podia ter feito mais, podia ter amado mais, podia ter cuidado mais, podia ter dado mais valor e não deu, ou que perdeu simplesmente algo que ela só foi prestar atenção que aquilo era importante para ela depois, e ela rumina aquela culpa por anos e anos e anos e anos e anos, e a culpa se manifesta muito aqui nessa parte do pulmão. Então, essa pessoa que guarda culpa, ela vive com uma secreçãozinha, ela produz sempre um catarrinho, ela tá sempre congestionada, o nariz tá sempre escorrendo, ela tá sempre no banheiro escarrando, ela usa um lenço, sabe, assoa o nariz, aí ela toma remédio por um tempo, melhora, depois piora, enfim, ela passa grande parte da vida dela dessa forma, vibrando no padrão de doença que a culpa gira em torno de 30 MHz, né? E a gente já acabou de estudar que o padrão da pessoa normal vibrar de 62 a 68 MHz. Você já tem que saber disso se você está me acompanhando, tá? Já saiu o vídeo sobre isso, eu não vou repetir aqui. Então, para trabalhar a culpa dessa pessoa, porque essa pessoa pode ser você, mas essa pessoa pode ser seu marido, essa pessoa pode ser seu filho, essa pessoa pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu primo, pode ser seu amigo. Então, você não precisa falar. Dá de presente. Aqui tem vários óleos essenciais ligados a tratar a emoção. Você lembra que os óleos essenciais eles penetram por aqui pelo ducto olfativo, que é ligado lá ao sistema límbico, então ele age diretamente nas emoções, né? E vão elevando o nosso processo de vibração, de frequência vibracional. Então, tem vários óleos, eu tenho 3 aqui, eu trouxe para mostrar para vocês, que é o lavanda, o cipreste e o rosemary, que é o alecrim. Mas como você já escutou no vídeo anterior a fala do meu marido que óleo essencial é igual bala de canhão, mira no alvo e acerta tudo. A pessoa que tiver sob o uso desses óleos essenciais, ela não vai ter só o benefício do tratamento da culpa. Por exemplo, ela vai usar o lavanda, e a lavanda vai tratar a pele dela, a lavanda é um anti-inflamatório por excelência, a lavanda vai tratar a ansiedade, ela vai dormir melhor, né? Ela vai relaxar mais. O alecrim é maravilhoso, gente. Ele também é anti-inflamatório, mas o alecrim, caso você não saiba, depois eu vou falar melhor sobre ele. Ele está sendo... foi comprovado o uso do alecrim para alopecia, tá nascendo cabelo nas pessoas com uma beleza. Então, talvez você tá escutando isso e fala, conheço alguém, dê de presente, fala com a pessoa, fala, olha, tem tal coisa que age assim, 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 agora você já sabe, né? Então, eu compartilho com você pra gente... como eu tô vivendo algo, né, extraordinário em mim mesmo, na minha família, no meu marido, eu tô vendo meus amigos que estão usando terem benefícios, meus pacientes, meus clientes que usam. Não vou ficar citando os outros, igual eu posso citar pessoas da família, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu pai já com ganhos maravilhosos. Meu pai fica falando com a minha irmã se ela já comprou para não deixar o óleo acabar, porque eles estão amando isso. Eles começaram agora em janeiro, né? Eu tive contato com eles e levei o óleo essencial, porque a minha vida no óleo essencial começou tem 4 meses. Eu tô tão fascinada que eu tô compartilhando isso tudo com vocês e eu tô estudando, né? Em breve eu serei uma aromaterapeuta clínica. E aí daí vocês estão entendendo tudo porque que eu falo muito, né? De pensamentos positivos, emoções positivas. Vocês estão entendendo que a gente adoece primeiro as emoções, depois adoece o corpo. Enfim, é dessa forma que as coisas acontecem na vida da gente. Então, a gente tem que estar atento àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente fala, àquilo que a gente sente. Não deixar que isso tome uma proporção muito grande para que depois essa doença se instale em nós, tá? Então, ó, tem jeito, tá? Esse aqui você pode usar, a pessoa pode usar inalando, ela vai pingar uma gotinha na mão, vai fazer conchinha, vai cheirar, ou ela vai
vai passar na pele, depois a gente vai falar melhor sobre isso. Então tem umas 3, 4 formas dela estar usando isso aí, nenhum bicho de 7 cabeças, mas tem que ser usado com sabedoria e pouco a pouco eu vou estar passando esses conteúdos para você, tá? Um beijo!